שלום עליכם מלאכי השלום, בואכם לשלום מלאכי השלום, ברכוני לשלום מלאכי העליון, צאתכם לשלום מלאכי השלום. שלום עליכם מלאכי השלום, בואכם לשלום מלאכי השלום, ברכוני לשלום מלאכי העליון, וצאתכם לשלום מלאכי השלום. בוקר טוב, Hatimá Tová. Gente, hoje vamos fazer o estudo, mas antes de começar, sempre a gente faz estudo de quinta-feira, mas antes de começar o estudo, eu queria fazer aqui uma homenagem, né, ao aniversário de uma pessoa que está sempre com a gente, né, pelo menos assim comigo, canta em todas as situações do ciclo da vida, e realmente é muito bom ter, né, o André aqui com a gente. O André está aniversariando mais uma primavera, então hoje vamos cantar para o André. Então vamos lá. Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viu, André? Mazel tov, André. Boa. André, olha, aqui você tem gente que lembra de você aqui o tempo todo, e também gente que está muito longe, que está lembrando que esse bolo veio assim de longe para você, tá? Mas olha, e vamos dar aqui sequência então à nossa quinta-feira, né, de estudo. Hoje vamos falar de asino, né, e hoje a gente tem o prazer de estar escutando a Bia. A Bia Bar vai nos falar da Europa, né? Por sinal, queria saudar aqui a todos que estão aí fora. Olha, Jerusalém, né, Tijuca, Laranjeiras, Zurique, Sampa, tem lá vários lugares assim, Zurich, enfim. Então a gente está muito contente. Tem gente que está aqui do lado também, Leblon, enfim, Copacabana, podia estar aqui com a gente, mas quando não dá, então, dessa maneira, que é muito bom também. Então tá, Bia, mais uma vez, obrigado por falar nesse dia tão especial. Se eu não me engano, ano passado, você também falou no Yamim Noraim. Então, vamos ver o que você nos está falando. E congelou. Vocês congelaram, Vitor. Tchau, Graça. Eles caíram. Não, eles estão aí, mas eles estão com o microfone fechado agora. Ah, então é com você. Vai consertar aqui o vídeo, a gente está te escutando. Ah, ok. Está de volta, pode ir, Bia. Posso ir, tá bom. Então, bom dia primeiro para todo mundo. Shana Tová. Vamos voltar uns anos da nossa vida e recordar nossa experiência na escola. Vocês se lembram qual foi ou quais foram as matérias que mais despertaram seu interesse, que melhor aprenderam, que mais gostavam? De qual ou quais professores têm reputações especialmente boas ou ruins? Bia. Agora vocês devem estar se indagando se realmente minhas perguntas, o que ela tem a ver com a Parashá Asino. Bia, te pedi uma gentileza, é porque deu uns picotes no som.
sem querer abusar, sem abusar, pode repetir? Posso. Vitor, Eu estava Vitor, escutando um eco. tira o som da área, tira o som ambiente daí, É, porque tá o com eco eco. tá com eco. Você- Pode? Então, vamos voltar uns anos em nossa vida e recordar nossa experiência na escola. Vocês se lembram qual foi ou quais foram as matérias que mais despertaram seu interesse, que melhor aprenderam, de que mais gostavam? De qual ou quais professores têm recordações especialmente boas ou ruins? Agora vocês devem estar se indagando que relação minhas perguntas têm com a Paraxá Razim. A resposta começa na Paraxá da semana anterior, Vayeler, no versículo 19, quando Deus instrui Moshe e Yoshua a escrever um poema, ou, dependendo da tradução, um cântico ou uma canção. É esta composição que constitui a Paraxá Ha'azim. Moshe, que até então sempre se dirigiu ao povo em tons de instrutor ou juiz, agora transmite sua mensagem através de um poema. Já não mais transmite sua mensagem somente aos cérebros e mentes dos israelitas. Também leva em consideração suas emoções. Fala ao seu coração. No século XIX, Charles Darwin havia se referido à importância do que denominou expressão emocional para a sobrevivência e adaptação dos seres. E, em meados do século XX, foi cunhado e definido o conceito de inteligência emocional. Quando eu li o poema O Cântico de Razino, e tendo aprendido sobre inteligência emocional na universidade, entendi que Moshe já tinha conhecimento, ao menos intuitivo, desta faculdade humana. Quando o conteúdo que se quer passar é transmitido de maneira que emocione, seja acompanhado de música, texto ou outro elemento que fale ao coração daqueles que você quer alcançar, que leve em consideração os sentimentos nossos e deles, então, certamente esse conteúdo será mais bem absorvido. É necessário gerar empatia com a informação a ser transmitida. Foi isto que Moshe fez ao passar da prosa à poesia, ao passar do discurso formal ao poema, à canção. A inteligência emocional não fica restrita às palavras. Inclui sensações e sentimentos, leva em conta o clima do momento e é sensível às emoções dos indivíduos. Moshe sabia ou intuía que se os ensinamentos que transmitiu ao longo dos 40 anos de peregrinação no deserto não fossem absorvidos com entusiasmo, com paixão, ficariam no nível intelectual e possivelmente não seriam vividos com emoção, nem seriam aprofundados ou transmitidos. O judaísmo, a Torá, morreria junto com aqueles peregrinos. Essa reflexão me fez recordar a época em que fui coordenadora do ensino. Tínhamos uma aula semanal de 1 hora e meia para jovens que se preparavam para Bar e Bat Mitzvah. A maioria alunos das escolas judaicas desde a tenra infância. Eles não demonstravam interesse nas aulas. Para eles, era repetição do que já tinha sido, quer dizer, que já tinham escutado
inúmeras vezes na escola, ainda que não. E, dito por eles, não tinham prestado atenção. Ouviram, mas não prestaram atenção. Então, ficou na mesma. Criamos, então, uma programação lúdica para lhes transmitir os conteúdos planejados, de modo a envolvê-los em variadas atividades, de jogos, dramatizações, artes, entre outras, para que participassem com entusiasmo e criassem vínculos positivos com aqueles conteúdos. Assim, acreditávamos, guardariam uma boa lembrança dessas aulas e dos temas tratados, o que no futuro poderia lhes despertar curiosidade e desejo de saber mais sobre aqueles temas. Pressupomos que, dessa maneira, estávamos pavimentando a trajetória de vida judaica daqueles jovens. Por que lemos a Torá ano após ano num ciclo ininterrupto? Porque seu texto, sua narrativa, não é somente um relato histórico a ser aprendido. É um texto que deve nos levar à reflexão. Contém mais do que nomes, datas e fatos. Contém mensagens que, a cada leitura, a cada repetição, discutimos e rediscutimos. E nos emocionamos e entusiasmamos com os novos entendimentos, com a nova maneira de compreender a mesma narrativa, as mesmas histórias. Quando Moshe reúne todos os israelitas, repito, todos os israelitas, para lhes transmitir seus ensinamentos através de um poema, de uma canção, ele ensina àqueles israelitas e a todas as gerações que se seguem que o conhecimento, a Torá, é de todos e para todos. Inclusive para nós, sentados aqui hoje, mais uma vez lendo e refletindo sobre a Parashá Ha'azim. Cada um fará sua reflexão, tirará seu entendimento e sua conclusão para hoje, a partir de suas próprias experiências de vida. Isto é judaísmo. Isto é Torá. Shabbat Shalom e Gmar Hatimah Tová para todo mundo. Hatimah Tová, Bia, Hatimah Tová, muito obrigado aí pela reflexão. Vamos abrir aqui para os complementos e as reflexões colaterais, né? Assim, a mim me ocorre realmente, né, que às vezes quando a coisa é muito intelectual, muito densa, etc., pode se tornar cansativa, né? Até, enfim, você tem um limite para se concentrar e realmente quando você entra, né, com um elemento musical, com um elemento teatral, com um elemento de arte que seja, essa coisa entra e fixa de uma maneira diferente e mais leve, né? Eu, segunda-feira à noite, gosto de ver os piores programas do mundo, né? Ratinho, show de calouros, eu não sei porquê, está começando a segunda-feira, eu quero, enfim, quero ir exato até a fazenda, enfim. Mas eu falo isso mais porque, quer dizer, TV Senado já é muito densa. Mas enfim, mas voltando aqui para a Zino, realmente é um prazer a gente falar sobre música no dia do aniversário do André, com a presença do Oren aqui ao lado, e a gente ter lido ali, né, o verso, né, muito, muito oportuno. Então, aqui, passa aqui para... Primeiro, eu queria dizer, a Bia, acho que foi muito feliz no que ela falou, e tem duas coisas, tem que pensar aqui em ordem, vou botar mais assim. Primeiro, que tudo isso que a Bia falou, de que a gente tem essa condição de ler a Torá dessa forma, etc., só existe porque tem uma frase no final de Vezot Abrahá, que é a frase, não é a final da Torá, mas é a penúltima, né, ou antepenúltima, que é: depois de Moisés, nunca mais houve um profeta como Moisés.
Essa frase, que evidentemente não foi Moisés que escreveu, porque ele já não estava aí para escrever, é a mais, na minha visão, a mais fundamental do judaísmo. Porque se a gente tivesse continuado na ideia de que haveriam novos profetas, certo? A gente jamais teria a mesa de discussão de nada. A gente ia esperar vir um profeta falar. E os rabinos que colocaram essa frase lá, eles se deram o direito, então, de falar sem receber mensagem divina. Ele não falava assim, os caras do Talmud não falavam assim. Eu estava tomando banho, Deus falou comigo. Não. Falava assim, eu tive essa ideia. E eu acho que é assim. E o outro fala, não, mas não é assim. Se um deles falasse, eu falo em nome de Deus, os outros não têm que falar mais nada. Então, essa frase, onde você não tem mais gente que fala em nome de Deus, tá certo? Que é fundamental na construção do judaísmo rabínico, e aqui é o nosso judaísmo, ela permite que a gente faça essas discussões, inclusive essa questão das coisas que a Bia falou, de mais leveza, ou de uma transmissão assim, uma transmissão assado, como você prefere transmitir, assim, agora, não agora. Tem gente que vai gostar realmente muito mais de uma coisa mais acadêmica, ou mais... Acadêmica não, porque a acadêmica nunca funciona, mas mais densa, e algumas coisas que sejam mais leves. Agora, de maneira nenhuma, eu concordo com a ideia de que se você transmite por arte, por música, você está fazendo alguma coisa mais leve. A música, vou falar aqui música porque tem aqui um time da música. A música, ela é tão densa e transmite de uma maneira tão profunda quanto muitos textos. Na verdade, tem muitos textos, né, que não transmitem absolutamente nada, a não ser tolice. Então, a música não é uma maneira diferente. Tem gente que vai entender assim, gente que vai entender assim, e a maioria das pessoas vai entender de todas as formas. Tá certo? E a música é importantíssima, a estética é importante. Eu olho aqui para frente, eu vejo aquela Maguena Davi fora do centro, tá vendo? Eu fico nervoso. Por que ela está fora do centro, galera? Não sei quem fechou aquilo, mas eu fico assim, cara, tem que ter a estética, é importante. Eu não posso achar que a Torá está do lado direito, não dá, está no meio. Então, isso é uma coisa, eu acho fundamental isso que a Bia falou, e a Bia aprendeu isso, a gente aprendeu junto na Razito, né? Ela fala aqui do Departamento de Ensino, mas ela aprendeu isso muito antes na Razito, junto comigo, não comigo, mas junto comigo, a gente era contemporâneo, transmitir as coisas, e o Ricardo também, transmitir as coisas de uma maneira que seja acessível para quem está recebendo e de uma maneira que seja inteligível por todos, e pode ser muito profunda. Não necessariamente simples, não quer dizer simplório. Muito bom. Eu estava lendo aqui que Deus é pai e é mãe nesse poema, né? Eu achei assim muito interessante, né? Que Deus é pai, né? Deus é pai e é mãe, né? Transgênero. Isso é importante. Silvina, o que você me diz sobre Deus pai e mãe? Desculpa. Sobre isso, sobre Deus pai e mãe, eu acho que a questão que a Torá tenta fugir permanentemente, que os rabinos que botaram essa ordem, e o pessoal que pensou nas tefilot, e que ao longo dos séculos foram fazendo a tradição acontecer, que a tradição não foi espontânea, né? Houve gente que foi pensando isso é melhor, isso é menos melhor, e até hoje sempre tem pessoas pensando o que é melhor para essa congregação, o que seria melhor para o povo. Então, tentaram fugir o tempo inteiro disso que a Bia estava trazendo, fugir do dogma, fugir do unicamente cerebral, fugir do que é somente para alguns. Então, o profeta, como o Raul estava trazendo, profetas são alguns, não pode ser um povo inteiro de profetas. Então, o judaísmo tentou conscientemente fugir de qualquer coisa que pudesse colocar alguém por cima do outro, que pudesse colocar a experiência de alguns como mais importante do que a experiência de todos, e valorizar o que é a experiência do conjunto. Então, voltando a Deus é pai e mãe,
se Deus é pai e mãe, então o judaísmo é uma família. O judaísmo é uma família que, às vezes, claro, que pode ser disfuncional em alguns momentos e pode ter alguns que estejam, durante um tempo, não muito em paz com os outros, mas é uma história de uma família e é uma vivência de família. E se a gente for pensar no que constitui uma família, além do genético, digamos, o que faz a gente se sentir em família, tem a ver com uma identidade, tem a ver com um conjunto de vivências que a Bia estava trazendo também, que vão marcando a nossa vida. Então, isso se passa pelo cheiro da comida da avó, pelo gosto da comida da mãe, pelo carinho recebido, pelas palavras também, pelos ensinamentos. Então, não é uma coisa só que constitui uma identidade. E então, o judaísmo permanentemente traz essa questão de vivencia, não é só entender, não é só pensar, não é só fazer, é tudo junto, é fazer, pensar, sentir, lembrar, se identificar. E então, por isso que as condutas dentro do povo foram sempre procurando ser vivenciais. Qualquer festa que a gente estiver vivenciando tem um cheiro, tem um gosto, tem uma música, tem um tipo de reza, tem um estudo diferente, tem uma leitura diferente. Então, para quem é mais para cá, por isso a questão das inteligências múltiplas, para quem é mais de se movimentar, então tem uma dança, uma certa dança na hora da leitura da Torá, tem entrar por um lugar, sair pelo outro, botar a cortina um pouquinho para cá, para lá. Então, tem tudo isso também. Então, para quem tem uma inteligência mais para o lado do movimento, tem isso. Para quem é mais para o lado do sensorial, tem o que você ouve, tem o que você experimenta, tem o que você sente. E dessa forma, todo mundo fica incluído dentro desse povo. Então, eu acho que tem a ver com isso, com manter qualquer um, sem importar as características, dentro do coletivo, que é o único que vale. Porque se o Moisés, com toda a claridade, ou toda a sabedoria que ele tinha e todo o acesso a Deus que ele tinha, tivesse saído sozinho do Egito, a gente não estava aqui. É pelo coletivo que a gente está aqui. Então, é isso. Poxa, que contribuição, né? Silvina, você tem que estar sempre aqui. Olha, antes de passar para o outro, eu fiquei com uma pergunta que a Bia nos fez. Ela falou assim, qual é a matéria que você mais gostava? Aí eu estou aqui puxando os tempos de Sholem Aleichem, que eu ia com o Luiz Goldbach e com o Charles. Aí que está, eu não gostava de nenhuma matéria até oitava série. Não gostava mesmo, eu torcia, eu estou juntando com o meu comentário sobre o Ratinho. Eu não gostava de ir para a escola, não gostava, eu torcia pelos feriados. E eu só comecei a gostar da escola pela turma e pela convivência. E eu não consigo lembrar de uma matéria que eu gostava assim muito, né? E sei das que eu não gostava mesmo. Tá? Bom, vou passar. Vou aproveitar o gancho do que você acabou de falar e do que a Bia perguntou. Primeiro, agradecer a Bia, evidentemente. Eu acho que a gente não lembra da matéria que a gente gosta mais. Não, a gente lembra do professor que a gente gostava mais. Eu comecei a percorrer aqui as minhas memórias, todas elas estavam sempre ligadas ao professor que eu gostava. Então, era o professor de português que encantava, trazendo um texto que a gente adorava ler. Era a professora de história que entusiasmava e fazia com que a gente se sentisse parte da história, como a gente tem que sentir em Pêssar. Cada um trazia uma visão de mundo, né? O professor de geografia que desenhava maravilhosamente bem. Então, cada um trazia alguma coisa e isso fazia com que a gente se motivasse
em relação àquilo que a gente estava estudando, né? Trazia um gosto especial ao que a gente estava estudando e isso fica na memória. Tem a impressão de que a gente está muito vinculado aos nossos mestres. E, de certa forma, essas duas últimas Parashot que a gente lê são homenagem ao nosso mestre maior, né? Seja a forma como a gente queira ver o personagem, eu acho que Moshe é sempre o nosso mestre maior. Então, só queria fazer esse vínculo. Eu queria falar uma outra coisa também, dividir com vocês uma experiência que eu tive e que eu acho que tem a ver com algo que acontece nesse final de vida de Moshe. Moshe morre em cima de uma montanha. E o que caracteriza, né, essa subida à montanha são basicamente dois sentimentos. Um que é explícito, que é ele enxergar uma terra onde ele nunca vai chegar. E outro que, para mim, pelo menos, é implícito, que é enxergar a beleza do que ele estava observando. E essas duas coisas, né, ou seja, perceber a beleza das suas utopias, daquilo que você nunca vai alcançar, é alguma coisa que a gente pode sentir e perceber em situações as mais simples da vida. Então, queria só dividir com vocês uma experiência. Fui votar no domingo, eu voto na Rua Toneleiros, ali no Sacré-Cœur, e quando eu saí, eu estava ouvindo um guincho, como se fosse um guindaste, um barulho forte, e comecei a procurar de onde era o barulho e percebi que todas as pessoas estavam olhando para cima. E eu olhei para cima também e vi dois tucanos. Eram dois tucanos conversando, em plena Rua Toneleiros, em Copacabana. E isso me encantou. Meu filho fez a mesma piada. Isso me encantou de tal forma, porque eu pensei, gente, eu não tenho a menor ideia em quem essas pessoas que estão aqui olhando como eu votaram. Eu não sei se eles são pobres, são ricos, o que eles fazem da vida, são boas pessoas ou más pessoas, mas por um breve momento está todo mundo encantado com a beleza da natureza. Então, eu queria dividir isso com vocês e estimular que a gente procure essa beleza sempre. Olha só, não só porque eu peguei aqui, porque eu sou entrão. O Ricardo falou uma coisa que tudo que ele falou acho tão bonito. Eu também quero dar minha experiência com o professor, porque realmente a matéria que a gente mais gosta é do professor. A gente tem aqui uma professora, e assim, quando eu tinha 15 anos de idade, certo? Primeiro científico, né? Naquela época chamava científico, 15, 16, 17, 8, 16, 17, isso. Aí entrou na sala de aula uma professora de português, e eu gostava mais ou menos de português. E todo mundo, as crianças de 15 anos, todo mundo acha que está virando gente, né? Todo mundo já está no meio da adolescência e tal, as coisas estão acontecendo. E a menina, essa senhorinha, fala assim, eu nunca vou esquecer isso, porque ela me acabou com a minha vida, essa mulher. Fala assim, todo mundo tem que ter 2 cadernos, um encapado de verde e um encapado de amarelo. Aí eu olhei e falei, mas não vou fazer nada disso. Eu não vou fazer nada disso. E não vi a aula dela, fui reprovado em português no primeiro científico. Minha mãe, quando descobriu, eu falsificava a assinatura dela no boletim. E ela estudou comigo, fiquei em recuperação, depois passou, e eu gosto muito de escrever e tal, mas essa mulher me atrasou não sei quantos anos, porque é uma professora também que não tinha nenhuma sensibilidade do que ela tinha que fazer com a turma, e quis botar caderninho verde, caderno amarelo, imagina. Mas, era um caderno para exercício, um caderno para não sei o que lá, burra pra caramba a professora. Agora, as matérias que eu gosto são as matérias que os professores eram bons. Porque a gente está aqui por causa do Dr. Lemler, por causa do Aronson, que apesar de que você tinha que sentar na terceira fila, porque senão você saia do banho, saia da aula, tinha molhado, era ótimo. E mesmo o Friedlander e a dona Gertrude Mannheimer, que falava Mel de Abelhas, né? Porque alemão não sabe falar abelha, era Abelhas. E eram pessoas que ensinaram para a gente uma coisa que... E a gente, na área, precisa recuperar isso e ensinar. Minha mãe contava a história de Jonas e tal, ela aprendeu essa história e nunca mais esqueceu. Né? Por aí. Bia, se você quiser, fazer a parte, fica à vontade. Claro. Bia, enquanto eu ouvi. Obrigada. Muito bom ver você, Bia. Raul me fez lembrar a senhora Mannheimer.
ela fazia uma geleia de morango espetacular. E depois, até os 102 anos, lá no Lar União, ela tinha coleção de vidros e aonde ela botava as geleias. Eu gostaria de compartilhar com vocês 2 momentos da minha vida. Quando eu ainda estava por buscar que profissão seguir e estudar, aconteceu o primeiro transplante feito pelo Dr. Christian Barnard, na África do Sul. É o Tikkun Olam. É isso que a Bia falou, é o que me emocionou e me emociona sempre. E agora, eu tive o prazer de estar com a família, visitando lá em Toronto, e nós fomos ver uma tia, que está completando 95 anos, em Chicago. Como eu estava procurando medicina, mas acabei fazendo arquitetura, o arquiteto que me emocionou era Frank Lloyd Wright. Ele fez a Casa da Cascata, o projeto mais conhecido. Mas eu tive a oportunidade de ir no estúdio dele, na casa dele. Bom, minha esposa, minha atual esposa, né? Ex-namorada, também é arquiteta. Ou seja, tudo me proporcionou a minha vida. Vocês imaginam que na sala onde ele ensinava as crianças, ele tinha 6 filhos, ele trocava ideia com os filhos, mostrava os móveis, como se comportar. Ele botou um piano de cauda. Só que vocês fechem os olhos, vocês sabem a profundidade de um piano de cauda. Ele cortou a parede e colocou o piano de cauda dentro. Ficou apenas o teclado. Ou seja, quando a gente descia a escada, a gente via aquela coisa, o rabo do piano, o corpo do piano. Só que, quando ele tocava o piano, ou quando uma das crianças tocava o piano, ecoava por toda a casa. Um gênio. Um gênio. Ecoava por toda a casa, porque dava para o espaço onde tinha a escada. Isso você deveria perguntar a ele. Mas essas emoções, isso é impressionante. É impressionante. Hatimatová. Charles, você está longe. Eu estou com a mão Levanta mais a mão. Eu estou com a mão levantada. Eu não sei se já estamos escutando, né? Bom, Bia, obrigado. E eu agradeço ainda mais o privilégio, porque eu pego os bastidores e toda a parte de preparação. Mas é interessante que você estava falando disso e alguém falou a Silvina falou dos cheiros e das experiências dessas festas e depois complementado com as memórias, com as lembranças, né, das pessoas. E eu me lembro de uma conversa muito interessante que eu tive há uns meses atrás, já agora, com a Suzane Workman, de um outro assunto. E eu falei assim, Suzane, que é o caso não só dela, né, mas de muitas pessoas, eu falei, você não teve casa de avó. Você não teve avós. E ela me olhou perplexa e disse: eu não tive avós. Eu falei: não, você não tem nenhuma possibilidade de ter se ligado à coisa judaica pelos avós, porque você é de uma geração e outros que tem um gap, né, um abismo de pessoas que se foram. E quando o Raul mencionou essas pessoas da sinagoga, o Aronson, seja o Lemley e outros que ainda viu, seja o Warren, o Roberto Gretz, o Sérgio para o Futuro e todos os líderes também laicos, como eles têm um papel importante para a nova geração de criar, eu disse, de tapar de fazer uma ponte nesse abismo e trazer toda essa emoção e fazer a gente continuar, porque tem muita gente que não teve casa de avó, nunca teve avó. Eu sou de uma geração muito mais nova
E eu não tive avós. E, então, quem supre isso são os professores da escola judaica, os professores da sinagoga, os líderes comunitários, os madrihim. Esse trabalho comunitário é dividido de uma forma muito inteligente. E isso eu acho muito emocionante que a gente tem esse privilégio, né? Porque tem outras pessoas que não têm essa possibilidade. E eu acho que a comunidade judaica ainda hoje eu não sei, mas até algum tempo atrás, supriu muito bem esse papel, e esses que cobriram esse abismo com uma ponte merecem todo o respeito, porque além do ensinamento, da parte letrada do ensinamento, transmitiram também uma emoção de centenas de anos que a gente não teve como absorver de muitas pessoas. Isso me veio na memória agora, isso me causa sempre uma emoção. Era isso. Charles, isso aí que você falou me tocou muito, porque minha avó, não conheci meu avô, a minha avó não tinha uma casa, ela vivia conosco. Então, os ensinamentos básicos que eu tive de judaísmo vieram dela. Se ela morasse numa outra casa, eu tinha que ir até a casa dela e eu tinha outros afazeres. Então, em casa onde ela morava, conosco, ela nos ensinou muito sobre o judaísmo, muito mais do que meu pai e minha mãe. Então, eu devo tudo a ela em termos de religião, de tradição, etc, etc. Era só essa observação que eu quis fazer, endossando as palavras do Charles. Bom dia, obrigado, Bio. Não, eu queria trazer aqui um relato, não meu particular, mas da Ana Bela Gaia, quando eu entrei, a artista plástica. Eu fiz um trabalho, eu fiz várias entrevistas com ela. Então, os avós dela também não vieram, ela não conheceu, os pais dela já estavam aqui antes da guerra e tudo. E, no período da guerra, eles iam muito ao templo para buscar correspondências e tudo. E ela conta com muita emoção, toda vez que ela fala nisso, que cada vez que o pai dela voltava, né, da sinagoga sem notícias, eles moravam no Flamengo, como eles ainda moram até hoje. Então, eles iam para a praia e o pai dela falava assim, está vendo aqueles navios que estão passando? Eles vão chegar num daqueles navios. Então, ele foi alimentando isso para ela e para a irmã. Então, ela disse que a memória que ela tem, que ela não teve retrato, não teve nada. A memória que ela tem, toda vez que ela vê um navio passando, ela tem aquela memória, vamos dizer assim, que um dia ela vai se encontrar com esses avós que não vieram, né? E depois ela transformou isso em arte. Tanto é que ela tem muitos trabalhos que tratam dessa questão, vamos dizer assim, geográfica a partir daí também. E um outro ponto é que ela, antes de se tornar artista plástica, ela foi professora, ela fez licenciatura em português e inglês. Então, ela passou um tempo trabalhando enquanto professora, ela coloca que até ela poder, vamos dizer assim, ganhar vida pela arte, né, ela foi professora. E depois que ela se tornou uma artista plástica, quando ela ia para o exterior, então ela era chamada em embaixadas e tudo para apresentar os trabalhos, ela disse que o que mais emocionava ela era que as pessoas que trabalhavam na embaixada e tudo mais chegavam para ela e falavam assim, a gente tem aqui uma artista plástica, mas mais do que uma artista plástica, eu tenho aqui uma professora, porque ela trabalhou numa escola internacional, então muitos dos alunos dela tiveram carreira internacional. Então, ela disse que essa possibilidade que ela teve de transmitir as histórias dela através da sala de aula, ela reconquistou isso através da arte quando ela ia para o exterior. Eu acho que são, assim, relatos que tocam muito a gente. Bom dia. Então, a gente está voltando... Estão ouvindo? A gente está voltando depois de 2 anos. A gente marca aqui uma presença sempre de coisas muito boas. Então, quando a gente fez 60 anos de casado, a gente veio aqui. Então, e a gente está voltando agora porque nasceu a nossa 5ª bisneta, sexta-feira. Então, assim, só posso agradecer. Vou falar um pouquinho de professor. Tem esse lado da gente lembrar desses professores positivos.
me parece também que tem uma outra forma de ver. Eu estudei em escola do Estado. Eu só estudei em escola judaica até a 5ª série e depois eu estudei no Estado. E eu tive professores antissemitas, que eu só fui me dar conta agora, bem adulta. E eu acho que, nesse momento, a gente tem 2 atitudes. Ou ficar para dentro, ou dali partir para uma coisa de ser sionista, assim. Sou bem mais velha, peguei a criação do Estado de Israel. Então, me lembro de uma professora que eu fui encontrar na Petrobras, vendo, já bem adulta, e ela virou-se para mim, professora de francês, Daisy, e ela virou-se para mim e disse assim, vocês eram 5, estou falando de uma escola do Estado, com 400 alunos, e eu digo, por que, dona Daisy? E ela disse, porque vocês eram 5 judias que ficavam sempre juntas. E ali ficou patente para mim o quanto ela marcou um lado negativo. Ela não viu isso como uma coisa positiva. E todas nós 5 não deixamos, foi uma geração que todos nós fomos do Chomer, então me parece que tem esse professor que diz, eu vou te reprovar, e eu tive um de matemática, Portelinha, que me disse, eu vou te reprovar, e eu tenho certeza que, porque eu era muito branca, e eu era chamada de leite, então era uma coisa muito, também um bullying muito chato, eu acho que tem um jeito da gente, ao invés de aceitar, fazer daquilo um desafio. Vou contar alguma coisa do meu avô. Eu tive o privilégio de ter avô e avó de parte de mãe e parte de pai. E meu avô fez 100 anos. Faltavam 2 meses para fazer 100 anos e tem histórias fantásticas. Mas eu vou contar uma história de Pacer que ficou marcada. Ele morava num apartamento muito simples, na Senador Vergueiro, Paissandu. Então, em Pacer, tinha que se fazer aquelas mesas compridas. E numa casa muito simples, em que vovó fazia absolutamente tudo, ele fazia o seguinte, ele ia na sinagoga, que tinha na Senador Vergueiro, ele trazia todos os bancos de lá, ele tirava todas as portas de casa, ele trazia os cavaletes, com as portas, ele fazia isso. E os bancos. Então, a casa tinha um cachimbo, e assim ia a casa. E a vovó cozinhava para todo mundo. Até que um dia, ao invés de ela botar sal na sopa, ela botou açúcar. Então, nós percebemos que a gente estava na hora da gente dividir aquela comilança entre a família, entre a vovó fazer aquilo tudo. Essas histórias ficaram muito marcadas. Uma outra coisa que a gente já namorava era a vovó servir, imaginem vocês, figo remi, sabe uma caixinha redonda que tem uns figos secos? A gente chegava lá e a vovó abria aquilo. Era muito caro, eu não tinha nenhuma condição de comer aquilo, de comprar aquilo. Então, aquilo ficou tão marcado, isso que vocês estão colocando, e eu poderia colocar 1000 histórias, porque meu avô teve 1000 namoradas, depois namorou todo lado, depois, lógico, e ele vivia... Depois ficou miúdo. Você tem razão, não, mas ele foi uma pessoa que foi para o lado... Eles viviam muito bem, e teve várias namoradas. E no Lar dos Velhos de Jacarepaguá, quando eu chegava, os homens diziam para mim, teu avô é impossível. As mulheres estão sempre no quarto dele. E eu estou falando de uma pessoa de 90 e muitos anos. Eu acho que essas histórias vocês têm absoluta certeza de que marcam de uma forma super positiva. Eu estar no momento, eu e Isaac, sentado no chão, brincando com essas pequenininhas, porque já tem uma mais velha, né? Tem um de 7, 6, 3, 2 de 3. É só agradecer. Eu estou aqui, sim, para agradecer, para dizer assim, sou uma privilegiada. Deus nos deu uma situação das mais bonitas. André, eu conheci a André com uns 10 anos, né, André? André já gostava de cantar naquela época, não é verdade? Sua mãe me dizia isso, André, assim, com o maior carinho, a gente conversava e ela dizia, o que André gosta de cantar,
Que bom que você está aqui cantando para a gente. Eu visitava muito a sala da Tereza, né? Obrigada, gente. Obrigada, Bia. Primeiro, Tereza e Isaac, eu acho que vocês são uma inspiração para nós, né? Não só hoje, mas há muito tempo. Isso não tem a menor dúvida. E essa história toda do professor, com o exemplo pessoal dele e com a visão dele para cada um, né, que acho que é importante para burro, me lembra muito um texto que eu li há muito tempo atrás, que é maravilhoso, do Rabino Soloveitchik, aquele que fundou a Yeshiva University, porque tem o Soloveitchik pai, o filho, agora tem o neto, eu não sei qual é o nome do pai, o Joseph. Então, dele, que ele fala dessa história de que faltou essa geração da Shoah, que desapareceu, a transmissão para depois. Faltou, além do que ele também fala, de que muita gente que não era ligada à ortodoxia entrou na ortodoxia sem ter uma tradição familiar. E aí ele fala que esse pessoal todo que faltou essa tradição familiar aprendeu o judaísmo pelos livros. E ele fala como que esse pessoal, ele está criticando os alunos dele, que aprendeu o judaísmo pelos livros, virou xiita, do ponto de vista não muçulmano, mas do ponto de vista de radical, de que é assim, porque está escrito assim, porque não teve essa vivência familiar de acomodar, porque é isso que você contou do teu avô, que tinha que fazer a mesa, não sei o quê, tirando as portas, etc., etc. Não teve isso, então não conseguiu entender o quanto que você tem que flexibilizar para conduzir todo mundo. Não sei que o cara que fez essa kippah aqui não entendia nada de kippah. De qualquer maneira, é muito importante isso também, quer dizer, você não substitui essa vivência pelo livro. E agora, vou dar uma coisa que eu já falei aqui 1000 vezes. Como você também não substitui a presença na sinagoga pela tela. Eu entendo que tem gente que mora em Zurique, que não vai conseguir chegar. Mas quem está no Rio, tinha que estar aqui. Se você está no Rio, e você não veio para a sinagoga e acha que vendo na tela você resolveu, você não conseguiu 10%. Certo? Só aqui que a gente vai, quer dizer, nosso desafio agora é conseguir realmente usar a tela para as pessoas que estão realmente longe. Quem não está longe não substitui. A gente não pode se enganar com isso, né? É uma coisa que, porque faz parte dessa história, de você ver, estar com a pessoa do lado, conversar, olhar o gesto, não só quando está focando. É igual quando você vai no Maracanã e vê o jogo. No Maracanã é um jogo. Quando você vê na televisão, é chato pra caramba, porque está vendo só aquilo que aquele carinha do filme está vendo. E o resto todo? Isso não interessa. Como não interessa? Então, é importante isso, né? Essa aprendizado. Pode ser. Eu não vou dizer que tem gente que todo mundo pode, tem gente que não tem condição de locomoção, não sei o que, distância, saúde, etc., etc. Mas quem pode, gente, não dá, não substitui. A congregação vai morrer se a gente não tiver essa correção. Só para dar um detalhe, as transmissões começaram a ser feitas por causa da pandemia. Então, isso foi um acaso, porque isso nunca teve. E uma outra coisa que eu queria comentar era sobre essa mesa que seu avô pegava lá e podia usar a parede do piano daqui, né, do Gerson, que ele foi visitar, e furava a parede e todo mundo ia escutar. Era só para ver como a gente tem essa união e essa certeza de que a gente está aqui estudando e aprendendo muito. Não, acho que... E a parede? A parede está em volta dele. Não, só para finalizar aqui, eu acho importante disso tudo que se falou, os espaços das relações. O Gilberto estava falando aqui, eu gostava muito do recreio. Aí tem gente que fala, mas o que tem o recreio a ver com a escola? E aí, voltando para estudos sobre educação e tudo mais, os espaços sociais são os espaços onde tudo acontece, porque na sala de aula, na maioria, né, dos casos, você está sentado enfileirado, você pouco pode falar, então, onde tudo acontece
Realmente são nos corredores, nos recreios, são os espaços de vivência. Eu acho que os espaços de vivência, no caso daqui da sinagoga, também, como qualquer outro espaço, é fundamental. Primeiro fazer uma correção aqui, eu passei a gostar do Scholler um pouco mais cedo, tá? Eu queria, né, se alguma moral, alguma Lehrer, que alguma professora escutar isso, eu só não gostava até a 5ª série, depois eu comecei a gostar e adorava o Scholler até o final, né? Bom, bom, eu queria aqui falar também de uma situação, né, que outro dia eu estava escutando, esse momento é propício a Tzedakot. E tinha, na verdade, tinha outras situações que estavam fazendo, isso é propício a isso, é propício a aquilo, mas, de fato, eu queria fazer um chamado a Tzedakah, nesse momento dos Yamim Noraim, que sejamos, de fato, parece clichê, mas que sejamos, de fato, generosos, não é isso, Gilberto? Com a Tzedakot, porque essa sinagoga precisa, tá? Tudo isso aqui custa, e custa muito, e a gente precisa, né, ter o caixa, né, com saúde para poder fazer os projetos, para poder tocar em frente. Então, nesse momento que é propício a Tzedakah, por favor, sejam generosos com as doações. Tá? Eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu já esqueci. O piano. Olha, o piano vai entrar e a Bia vai fechar com os... Eu queria também agradecer aqui novamente a presença e a participação do Oren e da Silvina, né, que realmente traz uma avirá maravilhosa aqui para a nossa quinta-feira, enfim, é uma avirá, o ambiente realmente, né, ganha muito com a presença de vocês, né? Olha aí. Estou escutando. Aí, Bia... Então, Bia, por favor, vamos te escutar aqui. Quantas reflexões colaterais você gerou, hein? Que beleza. Hoje é interessante, porque hoje ficou todo mundo no tema, né? Ninguém fugiu do tema. Eu acho que essas recordações realmente mobilizam a gente e fazem a gente pensar sobre certos temas e, enfim, de uma maneira gostosa e agradável. Não acho que, de modo algum, qualquer atividade que não seja estritamente intelectual para a aprendizagem, ela não é leve, ela transmite o que ela tem a transmitir, só que de uma maneira que a pessoa, de alguma maneira... Porque eu acho que quando você é tocado pela emoção, você recorda, tocado, obviamente, ou de uma maneira muito boa, ou de uma maneira ruim, você vai recordar aquele conteúdo para o bem ou para o ruim, né? Então, a tendência ao ruim é ou lembrar disso como uma coisa super desagradável, ou a tendência será recordar isso como uma coisa bacana, legal. E eu acho que isso é muito super importante em qualquer coisa que a gente faça. Não é, de modo algum, não é uma abordagem leve, não é nesse sentido. Eu também tenho muitas lembranças da época de colégio, estudei no Bennett, era metodista, nós éramos muito poucas judias na turma, mas tem lembranças muito boas e professores muito bons e outros chatinhos, né? Uns daqueles pastores, ou sei lá quem, inclusive eram uns antissemitas, mas a gente soube enfrentar isso com galhardia. Muito bom, Bia, muito bom. Então, assim, agradecer novamente assim as contribuições de todos e certamente a contribuição da Bia, né? Refazer aqui, dentre as várias geografias que foram mencionadas, esqueci de mencionar a Mara, né, irmã do Germano, está sempre aqui, sobrinha, sempre presente aqui, está em Belo Horizonte, está junto com a sua irmã lá, não é? As duas estão sempre presentes. Aqui também destacar o Leonardo, que deve estar lá na Serra,
enfim, né, esse ambiente que, como o Gilberto, né, falou, né, foi criado na pandemia, ainda bem que a gente tem duas opiniões. Eu acho muito importante, né, assim como também o Raul também acha, né, mas é ter essa possibilidade, né? Tem minha mãe aqui, né, eu não vou falar a idade dela, que ela não deixa, mas ela participa de todas essas coisas. Ela vai para o sofá, às vezes ela abre o microfone na hora errada, mas ela está sempre aí. É uma possibilidade para quem não pode se locomover, mesmo que está aqui ao lado. Tá? Então é isso. Mais uma vez, Bia, alguma outra coisinha? Hatimatová, que mais? Matová. Faltou o Germano falar hoje. Não. É mais importante eu hoje ouvir simplesmente, Bia. Eu fico agradecido pela sua fala e realmente quando eu penso em infância, a distância fica muito grande. Não tenho lembranças mais complicadas, a não ser que a minha avó, meu pai trouxe ela um pouco antes da guerra, só falava ídis, complicado a beça. São as minhas lembranças. Muito bom. Que sejam sempre boas lembranças, gente. Hatimatová, boa quinta-feira. Amanhã todos, se Deus quiser, aqui no Kol Nidrei. Tá, um grande abraço. Olha só, um pedido. Vitor, um pedido. Eu paguei para poder assistir, eu receber o link e assistir online. Mas o serviço de noite é impossível para mim assistir. Tem um jeito de eu conseguir os vídeos depois, pelo menos agora do Colnidre e de sábado à noite da Neilá, porque aqui já vai ser meia-noite e mais, é impossível. Essa hora eu estou nos braços de Morfeu. Vou anotar, não sei se é possível, não tenho a resposta, mas eu vou anotar e vou dizer que para você é importante. Tá bom. Valeu. Então, é isso. Hatimatová e todos. Hatimatová para todo mundo. Birkat Amazon e Richard pode derrubar a transmissão. Chega, pronto.